Ok. Eco. Sejam todos bem-vindos à live Fala Enilda. Estamos começando nossa live semanal com o objetivo de estabelecer o diálogo com a sociedade, sempre tratando de temas relevantes para a vida da nossa população. Sou professora Enilda e busco construir uma pré-candidatura coletiva ao Legislativo Municipal. É conversando que a gente se entende. E no nosso tema de hoje, nós iremos bater um papo sobre educação em tempos de pandemia, velhos e novos desafios no contexto de desigualdades. Tenho a honra de ter conosco hoje pessoas que estão comprometidas com o fortalecimento da educação brasileira. A professora Gilvânia Nascimento, docente da Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências da Educação, coordenadora estadual da UNCM Bahia e diretora de legislação da UNCM Nacional. Conosco também, professor Paulo Gabriel Soledade Nassif, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ex-secretário da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, conselheiro da Fundação Perseu Abramo, presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, professor titular da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Também estarão conosco, hoje nós estamos inaugurando a nossa live com a inclusão, então nós teremos a intérpretes de línguas de sinais, a professora e intérprete de línguas de sinais Lucília Lopes, que está conosco neste momento. Teremos também a intérprete Ivanilda Mendonça e a intérprete Adria Fernandes Peruna. A educação brasileira enfrenta o debate de desigualdade social há muito tempo. Os recursos escassos destinados à educação pública sempre foram insuficientes para cobrir o custo aluno-qualidade. Passamos por diversas lutas para conseguir financiamento, seja através das vinculações constitucionais para a educação ou da luta incansável pelos royalties do petróleo, o aumento do percentual do PIB, além de políticas públicas de formação dos profissionais da educação, gestão democrática e para a construção de um sistema único de educação que, infelizmente, nunca foi consolidado. E nesse contexto de desigualdade social, sempre tivemos um grande desafio. Como vocês analisam essa situação? Paulo? Professora Gilvânia? Parece que o Paulo teve algum problema e a gente... Olá, gente. Não, já estou de volta. Ok. Vocês me ouvem? Sim. Então, a primeira pergunta foi sobre... Eu não ouvi. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer à professora Enilda o convite a esse debate. Falar da alegria de estar, mesmo nesse momento de pandemia, né, tão duro, com a professora Gilvânia, que é uma parceira de sempre. Agradecer aí a intérprete Lucília, né, uma honra muito grande ter ela como intérprete, a presença da pessoas trabalhando com Libras, né, que estende o nosso debate a tantas outras. Eu acho que é uma coisa tão importante e, então, assim, eu sempre que estou no debate que tem intérprete de Libras, ver a nossa voz tomando outras dimensões, chegando a outras pessoas, é sempre motivo de muita alegria. Então, gasto, né, de forma bacana esse tempo para saudar as intérpretes de Libras, né, por meio de Lucília. E aí, professora, eu quero iniciar dizendo da alegria de estar aqui, mesmo nesse momento tão duro para a sociedade brasileira. Agora mesmo eu estava acompanhando o debate do nosso companheiro Zé Disseu sobre os desafios dessa sociedade. E eu quero dizer para vocês que eu acho que o Fundeb, né, essa que foi a gente tem uma questão
de financiamento que é muito dura. Eu não tenho dúvidas de que cabe ao legislativo estabelecer de forma muito concreta essa prioridade da educação. Mais e mais a gente percebe que, em todos os aspectos, mesmo quando a gente chega numa questão como essa de pandemia, a gente percebe que ter uma cidade educadora, ter uma cidade solidária, é algo estratégico para que a gente possa vencer um desafio como esse. E, mais uma vez, a educação e a cultura, mesmo subsidiariamente à questão da saúde, mas ela é evidenciada. Então, assim, todos os custos que a gente tem com a educação, na verdade, não são custos que se esvaem, ao contrário, eles se transformam em pessoas. Eu acho que o grande desafio do legislativo, o grande desafio do Estado é transformar recursos naturais, transformar recursos financeiros em pessoas, né? E a melhor forma da gente transformar recurso em pessoa, que aí esse recurso ganha um sentido de infinitude, é por meio da educação. Então, eu acho que esse é um desafio grande. Acho que a aprovação do Fundeb, inclusive, deve considerar essas questões. E eu espero que durante esse debate aqui a gente possa aprofundar uma forma de transformar mais e mais recursos em pessoas. E a gente faz isso por meio da educação. E eu não tenho dúvidas, professora, que a senhora poderá nos auxiliar muito nesse aspecto por meio dessa sua pré-candidatura. Professora Gilvânia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professora Enilda. É muito importante estarmos aqui nesse momento, né? Inclusive, eu me sinto muito honrada em estar com o professor Paulo Gabriel, né? Presidente do Conselho Estadual de Educação. Na realidade, a nossa militância nos conselhos, ela vem na perspectiva de que nós precisamos realmente estar juntos nessa luta pelo direito à educação. E eu quero parabenizar a Enilda, né, por estar promovendo essas conversas. Na realidade, não é só conversando que a gente se entende. Eu acho que conversando a gente também se reconhece, se identifica. Conversando a gente cria possibilidades de resistência e de luta. E conversando a gente constrói alternativas para essa garantia do direito à educação, que é um princípio constitucional, né? Nós todos sabemos que o artigo 205 da Constituição, ele estabelece a educação como direito de todos, como dever do Estado. Ele estabelece, inclusive, a responsabilidade do Estado com o financiamento dessa educação, que precisa ser de qualidade. Então, Enilda, você, quando nos convoca para essa conversa, você já faz uma mensagem à sociedade de que nós precisamos realmente conhecer a nossa realidade. E essa é uma forma. Então, parabéns a você. E já está fazendo isso da maneira em que a gente defende e acredita, que é a partir da inclusão. Nós estamos aqui com as duas intérpretes, o professor Paulo Gabriel muito claramente colocou da importância dessa transmissão também, pela mensagem aí, pela linguagem de sinais, e isso para nós é fundamental. E você dizia dos novos e velhos desafios. Quando você tratou no preâmbulo do PIB, da luta pelos royalties, do custo aluno-qualidade, nós estamos tratando de questões fundamentais das conferências de educação. Nós estivemos aí em 2010, 2014, 2018, lutando mesmo pela educação de qualidade, tendo foco no financiamento. Então, nós temos muitas pessoas excluídas ainda do processo educacional. Independente de pandemia, que hoje é a nossa maior discussão, vamos ter, inclusive, a oportunidade de falar sobre isso, mas em janeiro já nos preocupávamos que tem mais de 2 milhões de crianças fora da escola. E isso é uma questão grave.
não estavam fora por causa da pandemia, estavam fora por diversas questões. Questões econômicas, questões, inclusive, sociais muito graves, consequências dessa nossa desigualdade. Então, eu acho que durante essa conversa a gente precisa aprimorar alguns pontos importantes, assim como sinalizou o professor Paulo Gabriel, da luta do Fundeb e de outras questões que estão na ordem do dia e que são enfrentamentos necessários para a garantia do direito à educação. E essa pandemia ela vem confirmar tudo que vínhamos discutindo sobre a precarização do sistema de ensino, a falta de estrutura escolar, a não criação de oportunidades para o acesso, a permanência e o sucesso dos nossos alunos, dentre outras situações. Poderíamos dizer que a pandemia trouxe à superfície todas as fragilidades ou os problemas crônicos da educação brasileira, Paulo? Perfeito. Veja, eu diria que a pandemia, professora, a senhora traz de forma muito precisa, porque, na verdade, o Brasil sempre teve uma dificuldade muito grande em lidar com a educação. Nós somos um país inaugurado e construído sobre a escravidão, né? A escravidão está na base da acumulação primitiva de toda a riqueza brasileira, a construção de cidades, a construção do campo. O Brasil foi o país do Ocidente que mais radicalizou na utilização de escravos para criar toda a sua infraestrutura. E logo depois disso, nós não tivemos políticas que visasse incluir essa que é a maior parte da população brasileira. Os negros eles só passam a ter alguma presença na educação brasileira depois da década de 50, e a gente só tem um reconhecimento da necessidade de uma inclusão mais radical com a Constituição de 88. Então, assim, a estrutura educacional brasileira ela é muito frágil. A gente tem uma federação em que, e isso vale a pena, né? A senhora como candidata no município, a gente tem que considerar que a Federação Brasileira ela coloca em igualdade municípios, estados e União, cada um com uma responsabilidade em termos da educação. E tudo isso ainda é muito novo, os conselhos são muito novos, o sistema municipal de educação os sistemas, de um modo geral, são novos. Então, assim, a gente tem uma fragilidade que está cada dia mais evidenciado nessa pandemia. Por exemplo, a gente fala muito da falta de conectividade digital, e é fato que isso é um grave problema. Mas a gente, por exemplo, não fala da falta de conectividade da escola com a família, né? O Brasil, como a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essa exclusão econômica, social, a escola acaba se fechando dentro dos seus muros, não dialoga com a família. Então, assim, a gente vai evidenciando mais e mais dificuldades, e a pandemia, eu acho que evidencia isso, seja na falta de conectividade digital, seja na falta de contato com as famílias, seja na falta de possibilidade da gente ter um trabalho remoto mais organizado, seja na estrutura, né? A gente sempre... Eu lembro de uma experiência que eu tive como uma professora, que ela falava que vivia contando, mandando os estudantes sentarem à tarde na mesa para fazerem um dever de casa. E um dia, um estudante pediu a ela uma caixa que estava lá jogada na escola, e ela perguntou para o estudante: mas por que você quer essa caixa, menino? Professora, a senhora vive dizendo que eu preciso sentar para fazer minha atividade na mesa, e eu não tenho mesa, então eu quero construir uma mesa com essa caixa. Então, assim, a desigualdade brasileira é tão intensa, nós tivemos um lampejo de inclusão agora no início do século XXI,
com os governos Lula e Dilma. Rapidamente, infelizmente, né, nós, com o golpe de 2016, a gente tem prejuízos terríveis. Então, a gente está vivendo a epidemia num momento muito ruim e ela evidencia toda essa desigualdade, todo esse descaso histórico, né, que a educação brasileira vem sofrendo e que eu não tenho dúvidas, isso vai ter que começar no município. O município é quem deve começar a estruturar educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, para que a gente possa avançar. E aí a senhora vai ter um papel estratégico nisso aí. Ok, Gilvânia. O Paulo, ele traz um assunto importante, não é? Essa nossa origem escravocrata. E aí eu já queria, inclusive, remeter à primeira conversa. O conversa com a Enilda, num primeiro momento, ele foi muito acertado quando trouxe o racismo estrutural. A semana passada nós tivemos aí 2 importantes colegas discutindo a questão do racismo, discutindo a questão do preconceito, e isso, assim como colocou o Paulo Gabriel, tem uma vinculação muito próxima com todo esse processo de desigualdades que a gente vive. No caso da pandemia, ela só veio tornar mais exposta toda essa condição de desigualdade já vivida em nosso país. E aí nós podemos destacar aqui, Paulo, o processo de uma educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? Se a gente pensar nos professores, nos estudantes, no espaço físico. Então, todas as questões que agora elas estão muito frontalmente em xeque, sendo discutidas, têm a ver com todo esse processo de precarização da educação pública. Isso também tem uma vinculação com o financiamento, isso também tem uma vinculação com a ausência do Sistema Nacional de Educação, porque, como o Paulo disse, a gente deixa à mercê dos municípios a condição de cuidarem sozinhos de uma responsabilidade que é muito desafiadora, principalmente nesse contexto de desigualdades. Então, essa discussão, eu até queria fazer uma reflexão com toda a sociedade que nos assiste, não apenas professores ou estudantes. Esse assunto que você está trazendo à baila, ele é da responsabilidade de toda a sociedade, porque ele tem a ver com um direito nosso, um direito do cidadão brasileiro, e que é um direito que está realmente em risco, mas não é somente por causa da pandemia. Então, eu tenho a impressão de que nós precisamos estar atentos. O professor Paulo o tempo inteiro fala desse movimento legislativo. A gente sabe que, nesse momento, o Congresso Nacional está discutindo diversas pautas que são estruturantes para essa educação brasileira. Então, a gente precisa estar atento, por exemplo, à votação do Fundeb. Eu quero falar um pouco mais à frente sobre isso, porque eu tenho a impressão que é algo fundamental, é estruturante, a educação básica precisa estar atenta, e, ao mesmo tempo, outras pautas que vêm no bojo da pandemia, como a pauta da educação à distância, a pauta do homeschooling, são pautas que, de certa forma, atingem diretamente o direito à educação e precisam estar sob constante vigilância da sociedade, mas não apenas isso, a partir de um debate comprometido, qualificado e de uma inserção cidadã nessa discussão. Eu quero, mais uma vez, reiterar, porque essa conversa nossa, que não é uma palestra, é uma conversa para que a sociedade também se inclua no processo, entenda que precisa acompanhar todas essas decisões. Então, eu gostaria de dizer que uma das coisas que tem preocupado muito a nossa discussão, principalmente nos conselhos, não é, professor Paulo, é com essa questão da pandemia, das atividades à distância, que é uma ação vinculada à questão da flexibilização do calendário letivo, mas a nossa preocupação, e eu acho que o Conselho Estadual da Bahia deu uma importante lição quanto a isso, é que quando nós tratamos das aulas não presenciais, nós temos que ter muitos cuidados quanto a isso. Não estamos falando de improvisos pedagógicos, não estamos falando da substituição dos professores por outros profissionais
que não têm qualificação para fazer o trabalho que a escola e o que o professor faz. Então, eu sei que logo a UNC e o Conselho Estadual estarão também discutindo, Enilda, com a sociedade, o que é que nós realmente compreendemos desse processo e que orientações propositivas podem ser vinculadas e veiculadas para a garantia do direito à educação. Isso mesmo, Giovânia. Concordo plenamente que você trouxe aí dessa reflexão durante a pandemia, dessa educação que tem sido feita. E aí o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, aprovou o parecer 5, agora 2020, e esse parecer foi homologado pelo MEC, sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante esse período de pandemia do Covid-19. Temos visto muitos estados e municípios implementando aulas através de plataformas educacionais. Alguns municípios, inclusive, estão fazendo aula através do WhatsApp, do Facebook, sem levar em consideração a realidade de todos os seus alunos, né? Não podemos deixar de fora nenhum aluno. Teremos, na opinião de vocês, consequências no processo de ensino-aprendizagem com toda essa colocação durante a pandemia, Paulo? Então, eu tenho repetido diversas vezes, em várias ocasiões, que eu acho que a escola, o professor, as redes educacionais, ela tem uma oportunidade de mostrar qual a dimensão do conceito de educação que ela possui. Porque, veja, eu às vezes percebo que nós temos escolas, municípios, completamente preocupados em conteúdo, né? Conteúdo a gente recupera, né? Eu acho que o governo do estado da Bahia, o secretário Jerônimo, o governador Rui Costa, tem dado uma demonstração impressionante de que agora é o momento de cuidado com a saúde, agora é o momento de acolhimento pedagógico, de solidariedade pedagógica. Nós precisamos tratar de um currículo que, no dia a dia, a gente acaba não cuidando. Então, por exemplo, como seja a classe média, seja nas classes populares, em qualquer circunstância, a gente está vivendo um momento novo. Eu nunca vivi tão intensamente com minha família como eu estou vivendo agora. O que isso significa? Mesmo sendo classe média, existem dificuldades psicológicas nesse movimento. Minha filha não sai de casa há praticamente 3 meses. Então, assim, eu gostaria, por exemplo, que a escola dela trabalhasse esse conceito. Percebe? Como nas classes populares, você está em uma casa com 40, 50 metros quadrados ou menos, com 5, 6 pessoas. A escola precisa chegar dialogando sobre isso. Eu acho que conteúdo a gente recupera, sabe? Então, assim, primeiro, eu sou completamente crítico principalmente no caso das escolas públicas e redes públicas que estão iniciando essas atividades, seja por WhatsApp, seja Facebook, rede social, seja por plataforma, porque, assim, você tem uma variação socioambiental, cultural tão grande que eu acho que é um absurdo isso. Você pode fazer e deve fazê-lo do ponto de vista de uma solidariedade pedagógica, de chegar, sim. A gente sabe que o processo de ensino-aprendizado, na verdade, ele é uma corrente na qual você entra, e se você sai, tem mais prejuízos. Então, é importante que você mantenha esse ciclo, essa corrente funcionando, essa cadeia funcionando. Mas daí assumir isso como atividade regular na escola pública, eu acho um absurdo e tomara que todos sigam o exemplo aí do governador Rui Costa, do secretário Jerônimo, nesse aspecto. E o conteúdo a gente recupera, sabe? A gente recupera conteúdo, não tenha dúvida. E, inclusive, ontem eu falava com o NTE, né, na qualidade de presidente do conselho, porque todo mundo perguntando, e vai perder de ano? Caramba, a gente precisa perder
o que a gente precisa perder é esse conceito de perder ano. Ninguém perde ano, ninguém perde tempo. O tempo se transforma na gente. Sabe? Quanto mais a gente vive, mais o tempo, as experiências vão se transformando no ser que somos. Então, assim, não há dúvida de que nós seremos pessoas diferentes nesse processo da pandemia, e o que a escola precisa é dar significado, dar intencionalidade pedagógica a isso. Então, assim, eu espero que, de um modo geral, na rede pública, se isso estiver existindo na Bahia, seja residual, para que a gente possa ter novos conceitos educacionais, né? A gente precisa, pelo menos, no meio dessa pandemia, no meio da dureza que está sendo essa vida, que a gente, pelo menos, ressignifique o conceito de educação para que a gente possa criar seres humanos melhores, né, nesse processo. Obrigado, professora. Como aceitar tudo isso, né, Gilvânia? Importante até estar ouvindo, eu considero importante estar ouvindo essa manifestação do presidente do Conselho Estadual de Educação, porque a gente também, enquanto UNCM, tem discutido bastante com os conselhos, com as redes e com os sistemas. A gente já tem acompanhado, de um lado, com algumas preocupações, mas, por outro lado, também acompanhando algumas iniciativas dos municípios que guardam consonância com os princípios que defendemos. E, nesse sentido, Enilda, e todos aqueles que nos assistem, não há dúvida nenhuma que, para todos nós, esse é o momento mesmo da preocupação com a dimensão humana, com a questão do isolamento social, do enfrentamento a essa situação do coronavírus, que é extremamente grave. Todos os dias nós vimos como isso se amplia no mundo, mas principalmente eu estou acompanhando muito de perto a Bahia. Cada dia tem um município novo e eu costumo dizer que um novo caso deve ser motivo de muita preocupação, né? Não precisa ser que a curva vire uma montanha, mas um novo caso deve ser considerado com muita preocupação por todos os gestores. Nesse sentido, você remeteu aí ao parecer número 5 de 2020 do Conselho Nacional. Eu também quero remeter aqui às resoluções 27 e 37 do Conselho Estadual, que tem consonância uma coisa com a outra, mas eu quero remeter para também falar de uma outra coisa que está no parecer e que eu considero importante dentro da nossa responsabilidade social. Essa outra coisa é que o parecer remete a uma discussão também no âmbito dos sistemas de ensino. Então, eu creio que a gente precisa aprimorar e aprofundar esse diálogo no município, fazer um diagnóstico sério da situação da educação municipal, ouvir os docentes, é muito importante ouvir os profissionais da educação, porque esse diálogo, ele precisa ser feito com muita profundidade. Não dá para a gente querer dar respostas rápidas a um processo tão complexo quanto esse. Seja para fazer essas atividades de vínculo com a família, seja para fazer as atividades que alguns estão preocupados também com o conteúdo, não são soluções simples, e algumas delas, inclusive, quebram ou então, de certa forma, fragilizam esse processo de isolamento social. Então, tudo isso deve estar no contexto de um debate muito transparente que precisa ser feito em cada município do estado da Bahia. Eu tenho a impressão de que algumas coisas do parecer, Nilda, eu gostaria de dizer aqui, porque o parecer, uma das principais coisas que diz assim, é que as soluções possíveis dependerão das decisões locais. Então, nós estamos vendo aqui um plural, soluções possíveis. Nós não vamos conseguir uma solução única para essa situação extremamente grave. Por outro lado, o parecer também fala de uma coisa muito importante, da garantia do padrão de qualidade e da questão da formação de professores. Então, para, de alguma forma, a gente poder pensar esses desafios da pandemia, e que também são desafios desse momento futuro. Eu já estou vendo
municípios fazendo o calendário de retorno às aulas. Então, será também um grande desafio, acho que é o nosso próximo tema. Mas a nossa pergunta é, quem vai ensinar o quê e sob quais condições? É aquilo que o Paulo falou, ou a gente ressignifica o que é essa proposta pedagógica desse momento, ou nós podemos cometer equívocos. Eu tenho ouvido muito a professora Alda Pepe, que peço desculpas por estar citando aqui, mas é uma referência importante. Ela trata muito de que nós precisamos olhar essa dimensão humana e o projeto pedagógico da escola. Então, o que é que a gente está propondo? E aí, Enilda, qual o papel dos profissionais nesse momento? Como eles estão sendo chamados para a roda, para o debate, para a discussão, inclusive para a proposição? Eu, assim, caso esteja equivocada, mas eu entendo que quem mais entende das nossas redes são os professores que nela atuam, porque estão implicados diretamente, conhecem os alunos, as suas famílias. Então, claro que aqui nós não estamos com receitas, não viemos trazer receitas nesse debate, mas talvez seguir o seu exemplo, Enilda, começar a conversar mais, porque é conversando que a gente se entende e é conversando que a gente vai encontrar quais as melhores alternativas para o nosso município. É isso aí. E reforçando o que você disse, Giovânia, esse parecer do Conselho Nacional de Educação, ele fortalece os sistemas e dá a oportunidade de cada sistema fazer análise de como as coisas podem ser modificadas. Não pode vir uma luva pronta que vai encaixar em qualquer município. Cada município tem sua realidade, né? E nós, como trabalhadores da educação, também vimos essa possibilidade de educação à distância, alguém vai ganhar com isso, né? Por exemplo, o fortalecimento da mercantilização da educação, né? Então, tem muitas plataformas aí sorrindo, né? Tem muitas empresas multinacionais de plataformas educacionais felizes da vida, oferecendo em alguns municípios, inclusive, um test drive, né? De graça, e os municípios achando que é de graça, vão trazendo para a sua rede uma realidade totalmente diferente. Então, realmente essas questões a gente precisa discutir com quem entende, de fato, do chão da escola. E assim, nós teremos muitos desafios. Nós teremos muitos desafios na volta no pós-pandemia. Dentre eles, podemos destacar o impacto emocional nos nossos alunos, esse impacto emocional também nos profissionais da educação, né? Não somente o professor, mas em todos os profissionais, o merendeiro, o auxiliar de serviços gerais, o porteiro, todos esses profissionais. E temos também que levar em consideração a evasão escolar, né? E como é que nós vamos fazer a questão da nossa realidade, desse número de alunos que nós temos hoje por sala? Então, acho que isso aí é um grande desafio. Aí, assim, será que os sistemas estão preparados ou estão se preparando para essa nova realidade? Quais serão, assim, no entendimento de vocês, na compreensão de vocês, os maiores desafios da educação brasileira no pós-pandemia? Okay. Então, sou eu? Isto. Então, eu acho que nós teremos muitos desafios. Eu acho que o primeiro é um desafio sociocultural mesmo, na medida em que nós não haverá um momento, eu acho que esse é algo que a gente precisa internalizar. Ninguém acredita, né? Pelo menos as pessoas mais que eu venho acompanhando e que demonstram mais consequência no debate, ninguém acredita que vai acontecer uma vacina, um milagre, uma cloroquina vai cair do céu e vai livrar todo mundo desse problema. Nós teremos, por muito tempo, que conviver com esse problema. E aí vem a questão do novo normal. A gente sabe que, inclusive, tem um pensador, educador russo, né, do início da Revolução Russa, Shogun, que ele dizia, e ele disse com muita precisão, que
Escola é, antes de tudo, relacionamento. Escola é relação. Relação professor com professor, professor-aluno, aluno com aluno, né? Então, assim, a escola é um lugar de relação. E aí, como você, numa cultura como a nossa, que o contato é muito intenso, ainda mais na juventude, as crianças se abraçam, as brincadeiras são de toque, né? Como você se reestruturar para essa nova realidade, considerando que nossas escolas têm prédios, às vezes, na maioria das vezes, prédios mais tímidos, com poucos espaços. Então, esse vai ser um desafio que eu acho abissal, né? Mesmo em qualquer circunstância social, para mim esse será o maior desafio desse retorno a um novo normal. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso nas nossas comunidades. Não haverá, assim, no dia 15 de... A gente entrou nisso de uma hora para outra, né? 15 de março, o governador sabiamente decretou a paralisação das atividades e nós saímos. O retorno não será assim. E aí eu acho que esse é o grande desafio. Aí você vai ter que reestruturar um retorno com, talvez, alternância na ocupação das aulas, né? Talvez uns retornem, a gente eventualmente é lugar que está pensando em ter aula segunda, terça e quarta com um, terça, quinta e sábado com outro, né? Como você retorna? Porque tem muita gente, tem uma pressão, às vezes, inclusive do capital, porque, assim, infelizmente, tem muito empresário que está preocupado com a força de trabalho, por exemplo, da mulher. Então, assim, não, tem que botar logo as crianças para voltar para a creche, porque aí libera a mulher para ir para o trabalho. Mas, assim, as crianças são as que mais brincam, as que menos têm condições as menores ainda mais, de entender o momento que a gente está vivendo. Então, esse é um cuidado, né? Como é que fica a questão curricular? Tem países, por exemplo, que decretou que não há reprovação e transformou um ano em 2. Você avalia quais são os conhecimentos realmente indispensáveis, transforma, então, isso em conhecimentos, vamos dizer assim, inegociáveis, e aí você transforma um ano em 2. 2020 e 2021 se transforma num ciclo. Há países que têm caminhado dessa forma. Então, assim, eu diria que nós temos, né, as escolas têm uma vantagem, porque, assim, nos últimos anos, e o governo Lula e Dilma tiveram um papel crucial nisso, nós avançamos muito na formação dos professores. Nós temos, eu acho que a gente precisa ouvir os professores na ponta, porque eles terão soluções para que a gente esteja preparado para isso. Agora, eu acho que não haverá fórmula mágica, cada comunidade vai ter que se organizar ao seu modo, ouvindo muitos pais, ouvindo muito os professores, né, as escolas, para que elas se organizem. Eu acho que a gente precisa estabelecer grandes diretrizes, né, macro diretrizes, mas eu acho que cada escola, entendendo quais serão as limitações, devem buscar uma organização particular. Agora, sim, não haverá milagre, sabe? Não há fórmula mágica. Nós vamos ter que conviver com essa situação por muito tempo ainda, né? Muito tempo, eu acho que pelo menos mais um ano, mas aí eu não sou especialista na área, mas é o que eu tenho ouvido das pessoas mais sérias nesse aspecto. Achar que, não, agosto a gente atingiu o pico, achatou a curva, mas ainda assim, na Itália, para vocês terem uma ideia, me assustou, o ambiente da Itália que mais teve mortes, que o vírus teve uma atuação mais intensa, fizeram uma pesquisa e só 20% dos italianos daquela região tiveram contato com o vírus. 80% ainda podem ter o vírus. Então, assim, outros problemas pandêmicos podem ocorrer ainda. Então, não será fácil, mas eu acho que a gente está preparado para isso, sim. Sim. Pois é, Giovânia.
Eu falei que pediu uma coisa. Mãe, fala aí. Gilvânia, seu microfone. Não tá funcionando. Oi, tá funcionando agora? Por favor, reinicie, agora tá. Então, eu estou dizendo, desculpem aí, viu? Eu estou virando especialista em falar com o microfone fechado. Eu também. Mas, escutando o Paulo, eu fico pensando que esse conceito novo, né, chamado novo normal, a gente fica se perguntando o que é realmente o novo normal e se vai haver essa normalidade que a gente imagina que deva ser construída como possibilidade de que as nossas vidas possam ser retomadas de alguma forma. E quando você pergunta, eu diria que nós teremos desafios muito sérios, e um deles já foi colocado tanto por você quanto por Paulo, mas eu quero reiterar, que é a questão da dimensão humana, esse estresse, né, dos alunos, dos docentes, de todos os profissionais, dos gestores, inclusive. Portanto, as consequências de toda essa situação de confinamento, é importante nós pensarmos isso para esse possível retorno, quando acontecer, não é? Que a gente não tem essa previsibilidade em termos de tempo, mas, inclusive, dessa nossa relação com as famílias, né? Desprotegidas em todos os sentidos, e nós vamos precisar lidar não apenas com isso, mas com os medos, por exemplo. Não tenho dúvida de que muitos estarão com medo desse retorno, e diante de toda essa situação do próprio vírus. Então, além de lidarmos com toda essa situação, esse nosso contexto de relacionamento, que também será diferenciado, porque vai precisar pensar nas questões e nos protocolos, né, relacionados ao controle da infecção, portanto, protocolos que precisarão ser construídos de maneira intersetorial com a saúde. E aí, um velho desafio. A gente não tem costume de dialogar de maneira intersetorial para discutir as questões da educação, e vai precisar ser obrigatoriamente dessa maneira. Né? Então, nós vamos precisar discutir os protocolos de saúde. E vamos precisar, inclusive, e aí eu considero muito grave, nós vamos precisar, inclusive, de uma infraestrutura para isso. Né? E se nós olharmos, cada um aí pensar nas nossas escolas, nos nossos puxadinhos, nas salas apertadas, no número excessivo de alunos por sala, como resolver tudo isso sem um financiamento adequado? Sem isso está colocado muito claramente no Pacto Federativo. Sem isso está colocado muito claramente do ponto de vista de financiamento. Então, eu estou muito preocupada de que a gente comece a imaginar que apenas, por exemplo, a nossa boa vontade vai resolver esse retorno. Então, é um retorno que ele vai precisar de muita estratégia, muita intersetorialidade, vai precisar, inclusive, de mais recursos, porque nós vamos precisar construir essa possibilidade até dos equipamentos que a escola vai precisar ter, não é? Pensar em escola com EPI, pensar em escola com mais pias, não é? Olha qual é a condição sanitária das nossas escolas públicas, por exemplo. E a gente não vai poder voltar nesse retorno. E aí, Enilda, só para finalizar esse nosso momento aqui, a gente precisa pensar ainda como será a formação de professores para esse novo momento. Ou vamos deixar que os professores voltem sem nenhum tipo de suporte, de formação e de diálogo? Como nós vamos ressignificar, como disse o Paulo, a nossa proposta pedagógica e o nosso entendimento de qual é a função social da escola e como nós precisamos estar realmente sintonizando todos esses elementos mais alto lá, a partir de política pública. Então, o papel do Estado nesse processo é fundamental, senão nós podemos abandonar as redes, as escolas, os professores e os estudantes à sua própria sorte. E é muito sério, muito grave esse nosso retorno. É isso aí, Enilda. Não sei se...
É isso mesmo, Gilvânia. Eu estou, assim, muito feliz com a riqueza desse nosso bate-papo. E eu quero agradecer, porque nós temos muitos companheiros e companheiras nos acompanhando. E agradecer a cada um que está deixando o seu tempo agora para poder a gente estar fazendo esse debate. A gente precisa fortalecer. Precisamos conversar muito. A gente precisa cada dia mais conversar um pouco mais, porque assim, não existe fórmula pronta, não existe receita pronta, da mesma forma que a ciência está tendo que correr atrás para poder buscar uma alternativa, porque não tem saída. Então, a gente também vai ter que buscar alternativas e talvez a resolução de um município não caiba no outro município. Então, nós vamos ter que ainda conversar muito. Nós temos assistido e participado ativamente da batalha dentro do Congresso Nacional contra o desmonte da educação, né? Nós temos, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que congela, né, os gastos da educação. Perdemos a garantia do financiamento dos royalties do petróleo, que era uma bruta que a gente tinha feito, e nos tiraram, nos lesaram esse financiamento. A luta para não ficarmos sem o Fundeb, né? O Fundeb tem data de validade, nós faremos um outro bate-papo para tratar exclusivamente disso. E também nós, dentre outras coisas que nós temos aí acompanhado dessa luta. Esse também, dessa questão toda que nós estamos vivenciando dentro do Congresso Nacional, vocês acreditam que seja um velho e um novo desafio no pós-pandemia, Paulo? Sim, eu acho que, na verdade, a pandemia pegou o Brasil no seu pior momento, né? A gente tem um Congresso que foi tomado de assalto pela extrema-direita. Temos um presidente completamente desestruturado, com roubos, né, da extrema-direita, uma política de saúde terraplanista, né? Então, assim, eu acho que se o vírus é algo da natureza e a gente tem que aprender a conviver com ele, não há dúvida de que o impacto do vírus em cada território é diferente a depender da forma como a sociedade, como o governo se organiza. Então, nesse aspecto, o Brasil não tá bem. O Congresso é um Congresso, talvez o mais neoliberal da história, né? Radicalmente neoliberal. Então, esse diálogo que nós vamos precisar ter vai ser muito duro por mais verbas para a educação. Não há dúvida de que o que faz com que uma criança aprenda, e é muito ruim ver esse debate no Brasil, a forma como os grandes especialistas, né, do status quo coloca como se a criança dependesse apenas dela mesma para aprender, né? Então, assim, ou apenas da escola. A escola, na verdade, ela é fundamental. Não existe projeto de qualquer escola é boa, é melhor do que a não existência dela, mas a gente precisa ver que você precisa de mais recursos para a formação de professores, para a melhoria salarial dos professores, você precisa de mais infraestrutura escolar para que a criança possa, inclusive, ter vontade de ir para a escola, você precisa ter complementação alimentar, enfim, você precisa ter um conjunto de coisas que o Brasil ainda precisa avançar. E esse é um debate que precisa ocorrer no Congresso. Então, assim, nós não precisamos lembrar que o Brasil agora
daqui a poucas décadas, 2 ou 3 décadas, nós vamos ser um país com majoritariamente pessoas com uma quantidade significativa de pessoas com mais de 60 anos. Nós vamos ser um país envelhecido do ponto de vista demográfico. E isso coloca desafios. Assim, não é possível que você construa um país. Japão, Estados Unidos e outros chegaram nesse patamar de se transformar num país demograficamente envelhecido, tendo um acúmulo de poupança e de um capital social que fazia com que a produtividade do país fosse grande, graças à educação do seu povo. Se a gente não investir agora, o Brasil se transforma no primeiro grande país do mundo pobre e envelhecido. E isso é uma catástrofe. Por isso que o presidente Lula, na sua sabedoria, investiu tanto em educação, criou tantas universidades. Nós saímos de uma universidade na Bahia para 6 universidades federais. O presidente Lula tinha pressa. Não era porque ele queria ser o maior presidente do Brasil, não é porque ele queria investir muito em educação para aparecer, não. Eu cansei de ver o presidente Lula falar da necessidade da gente crescer na educação, porque logo ali na frente nós vamos ter o desafio do envelhecimento da nossa população, e isso vai ser terrível. Então é o novo e o velho que terão que se enfrentar nesse momento de pós-pandemia, professora. Pois é, eu até agradeço a Paulo, que ele já fez uma análise política e eu posso me dedicar um pouco mais às questões mais específicas. E aí, Enilda, quando você falou emenda constitucional 95, eu fico lembrando que lá em 2016, a gente já chamava as PECs, né, tanto a da Câmara quanto a do Senado, de PEC da morte, PEC do fim do mundo, porque era PEC do teto dos gastos e isso reduziria o financiamento da educação. Então, naquele momento já era uma grande preocupação nossa, nós amplamente, os movimentos da sociedade civil, as conferências, os sindicatos, e você, inclusive, promoveu diversos debates sobre a PEC, né? A famosa PEC 241 e 55, que depois virou a emenda constitucional 95. Como esse é um tema, eu diria, um tanto árido, e muitas vezes as pessoas não se interessam quando diz respeito a financiamento, é bom que a gente destaque aqui que quando a escola não tem uma infraestrutura adequada, isso tem a ver com financiamento, o salário dos professores tem a ver com financiamento, né? A qualidade da educação que é ofertada às crianças tem a ver com financiamento, a alimentação escolar tem a ver com financiamento, portanto, financiamento precisa passar a ser um assunto do nosso cotidiano, porque se a gente entender melhor de financiamento, a gente vai entender das políticas públicas e das iminentes ameaças ao direito à educação. E aqui eu queria destacar que desde 2015 e 2016, a gente já vem vivenciando essa redução dos gastos. Com a emenda 95, a gente tem aí uma prática, a gente chamava naquele momento de um financiamento regressivo, porque iria diminuindo, mas a gente tem aí uma espécie de subfinanciamento, né? Dados da campanha nacional, por exemplo, de 2015 até hoje, a educação perdeu quase 100 bilhões por conta dessa emenda. E exatamente nesse momento do coronavírus, a gente tem várias ações no Supremo pedindo a revogação da emenda, até para que os municípios, estados possam enfrentar, com mais recursos da União, esse momento extremamente complexo que nós já debatemos aqui. Por outro lado, eu queria ainda dizer que uma outra pauta que está na ordem do dia é a votação do Fundeb, né? Todos nós sabemos que em 31 de dezembro o Fundeb ele será extinto e está no Congresso Nacional diversos projetos, inclusive para nossa preocupação, não é? Projetos que também reduzem, a gente queria um Fundeb para valer, porque é um Fundeb com mais recursos, com maior complementação da União, uma vez que a União só complementa 10%. Semana passada, Enilda, eu participei de uma palestra com o professor Marcelino,
E ele disse, olha, eu vou só mostrar uma conta simples. De cada R$ 10 que o município, que os estados aplicam, a União aplica 10%, que significa R$ 1. Então, a gente precisa entender o desequilíbrio dessa conta e por que estados e municípios querem maior complementação da União. Então, quem arrecada maiores recursos é a União e quem precisa realmente ter uma maior participação nesse financiamento da educação é a União. E aí eu gostaria de dizer que essa nossa conversa hoje, ela está sendo feita num bom dia, porque no dia 15 começou a Semana de Ação Mundial, que é um evento que discute, né, o direito à educação em toda a sua amplitude. Quem organiza em nível nacional é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que nós acompanhamos, CNTE faz parte, a UNCM também participa, enfim. E na campanha, uma das discussões fundamentais é sobre a questão da privatização da educação e a questão do financiamento da educação com foco no Fundeb. Aí eu gostaria, inclusive, de dizer de que no próximo domingo, dia 21, e na segunda-feira, para quem estava preocupado de não ter um bom programa para assistir, a gente pode acompanhar das 17 às 19 horas, no dia 21, uma grande discussão sobre privatização, todas essas formas de movimentação do setor privado e o que isso significa para a educação pública, e, por outro lado, a questão, que é com ela que eu gostaria de encerrar essa questão que você fez agora, do Plano Nacional de Educação, Enilda. Eu entendo que todos os nossos velhos e novos desafios devem fazer com que voltemos os nossos olhares para os planos de educação. Eles são resultado de amplo debate com a sociedade, nas conferências de educação, são planos de Estado, e aí nós temos um plano nacional, um plano estadual, os planos municipais de educação, e nós precisamos voltar a dialogar sobre todas essas agendas que estão em andamento, com foco nos planos de educação. Então, essa é uma discussão que eu gostaria até de propor a você, fazer uma conversa sobre os planos de educação, porque é uma conversa que a gente precisa situar a sociedade, que a educação é política de Estado, não é política de governo, e é política de Estado exatamente porque se refere a um direito fundamental da sociedade. Exatamente. É isso aí que eu gostaria de comunicar com vocês nesse momento. Exatamente. E nessa reflexão que vocês fazem, a gente não pode deixar de fazer uma análise. Normalmente, eu sempre digo isso às pessoas, normalmente as pessoas no período em ano eleitoral focam em quem vão votar no executivo, né, no prefeito, no governador e no presidente, e não tem esse mesmo cuidado da análise quanto ao legislativo. E todas as falas de vocês aí, de tudo que nós conseguimos garantir, que agora nós estamos perdendo dia a dia, é por conta do legislativo, né? Então a gente precisa ter um legislativo comprometido com a sociedade. Então, se a gente for analisar o legislativo nacional, né, a Câmara de Deputados, o Senado, quem está lá e quem representa, né? Ninguém vai para lá representar os nossos interesses se for uma representação de um segmento que não tem interesse. Por exemplo, nós temos grandes bancadas no Congresso Nacional que representam grandes grupos internacionais e não vão defender a nossa luta por aumentar o financiamento para a educação. Então é bom que a gente pense um pouquinho. Um legislativo comprometido com a sociedade, nós teremos mais qualidade. Mesmo que o executivo não seja tão comprometido com a sociedade, mas se o legislativo for, vai impedir de termos regressões nas nossas conquistas. E uma delas, Giovânia coloca muito bem, precisamos mesmo conversar sobre os planos. O Plano Nacional de Educação, os estaduais e os municipais, correm muito risco, estão na gaveta, então é preciso que haja implementação
e há um movimento de que haja a modificação do Plano Municipal de Educação, mas não é para o benefício da sociedade, com toda certeza. E pensando nisso é que acho que a gente precisa conversar, porque de fato é conversando que a gente vai se entendendo e buscando alternativas. Quero agradecer imensamente a todos que estão nos acompanhando, eu não quero citar nomes para não deixar de fora muitos dos meus amigos, companheiros, colegas, pessoas que não são tão próximas assim, mas que estão entendendo a importância desse debate para que a gente possa estar avaliando a sociedade que temos e a sociedade que nós queremos, a educação que temos e a educação que queremos. A crise, ela tem que servir para a gente fazer essas reflexões. Estamos chegando ao final da nossa live semanal. Na próxima quarta-feira estaremos de volta para conversarmos sobre agricultura familiar, o nosso próximo tema. E mais uma vez, já deixar vocês convidados para a próxima conversa. Quero agradecer demais ao professor Paulo Gabriel, que deixou o seu tempo, a sua agenda para bater esse papo conosco. A professora Gilvânia, que é sempre a nossa parceira, estamos sempre aí no debate, é uma pessoa que temos a maior consideração. Professora Lucília, agradecemos demais, Lucília, você está abraçando conosco esse projeto, junto com a Adria e junto com a Ivanilda. A todos o meu agradecimento e conto com vocês novamente na quarta-feira, às 11 horas, no Fala Enilda, porque é conversando que a gente se entende. Tirou?